Leitura diária. Segundo livro de Reis, capítulo 4. O milagre do azeite. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. A ressurreição do filho da sunamita. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: O que se pode fazer por ela? Ele respondeu: Bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um servo: Leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama e saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse:
Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: Mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: Não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: Olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: Está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: Põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que, se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Elias e lhe disse: O menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: Pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. A morte na panela. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: Ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou algum de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: Homem de Deus, há morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: Sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. O milagre dos pães. Veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes.
Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos e, conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Amém? Para refletir, as duas primeiras histórias do capítulo de hoje retratam duas diferentes realidades. A primeira de uma viúva pobre com 2 filhos e a segunda de uma mulher rica que não tinha filhos. Duas situações, pobreza e riqueza, 2 dilemas, o risco de perder 2 filhos e o sonho da maternidade. A pergunta feita por Eliseu, a viúva, que te hei de fazer? Também foi usada por Jesus de forma repetida, mesmo que diante de necessidades óbvias. Por exemplo, Jesus perguntou a 2 cegos o que eles queriam que ele fizesse. Mateus 20:32. Ora, mas não era óbvio que os homens desejavam enxergar novamente? Então, por que a pergunta? Porque ela requer de nós uma resposta, e a nossa resposta pode ser a afirmação da nossa fé, dependência total de Deus, ou de nossa incredulidade e rejeição à provisão divina. O que a viúva chamou de nada, Deus transformou em tudo o que ela e a sua casa precisavam. A ordem era que ela pegasse emprestado com seus vizinhos o máximo de vasilhas que conseguisse. As bênçãos que Deus concede a um lar devem ser bênçãos compartilhadas. As vasilhas dos vizinhos podem representar todos aqueles que o Senhor coloca em nosso caminho para que sejamos seus abençoadores. Temos em nossas mãos o privilégio e a responsabilidade de enchermos outros lares com o azeite do amor de Deus. Mas antes, para que isto aconteça, precisamos fechar a porta sobre nós e nossos filhos e juntos enchermos os corações do amor do Pai até que transbordem. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5:5. Não podemos encher a vasilha de ninguém se antes não estivermos com a nossa cheia. Não dá para apresentarmos Jesus a outras pessoas se nem mesmo o conhecemos. Atrás da porta de nossa casa deve haver uma família unida em um só propósito: receber do Senhor o azeite do Espírito Santo para que sejamos seus cooperadores na busca por outras famílias. Quando compreendemos que dar é melhor do que receber, Atos 20:35, nós e nossas famílias viveremos do resto, felizes e satisfeitos com a provisão do Senhor, porque o resto de Deus não é do pior que sobra, mas do que melhor da fartura. A mulher rica entendeu isto e decidiu compartilhar de seus bens materiais com o santo homem de Deus. E foi por dar, sem esperar nada em troca, que o Senhor lhe concedeu tudo o que ela sempre sonhou: um filho. Só que o sonho durou pouco e o filhinho tão esperado e tão amado morreu. O que mostra que os nossos sonhos neste mundo podem ser frustrados, mas com Deus, ainda que
estejamos sofrendo em amargura, podemos responder como aquela mulher enlutada: tudo bem. O homem de Deus entrou naquele quarto e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. O quarto que a mulher havia preparado para o profeta tornou-se em palco de um grande milagre. Que te hei de fazer? É a pergunta que Jesus nos faz hoje. É a respeito de um filho? Quando você pensar que a porta se fechou, Deus, no tempo determinado, lhe dirá: toma o teu filho. É a dificuldade financeira? Confia no Deus provedor, porque assim diz o Senhor: comerão e sobrará. É algo que você julga não ter solução, uma verdadeira morte na panela. Ele transforma o luto em júbilo e onde havia morte, em banquete e alegria. Como a mulher rica apegou-se a Eliseu, diga hoje ao Senhor: não te deixarei, Senhor, ainda que debaixo de ameaças, ainda que não tenho o que sempre sonhei, ainda que em luto, ainda que não veja saída para o meu problema, ainda que pareça que tenho pouco ou mesmo nada. Não te deixarei, meu Deus, porque só o Senhor torna de pouco ou do nada e transforma em um tudo abundante. Portanto, em ti confiarei. Amém?